Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui neste dia de domingo para mais uma aula da nossa EBD online. E neste dia nós vamos conversar um pouco sobre o tema Amor para com Todos. Como os irmãos devem bem saber, nós estamos nestes próximos meses, nós estamos estudando sobre princípios de ética cristã e dentre esses princípios, um deles estabelece sobre a necessidade de amar a todos. Então, nesta quinta lição da nossa EBD, nós estudaremos um pouquinho, nós estaremos destrinchando este tema para compreendermos melhor o que Deus quer de nós. Então, o amor para com todos, ele existe porque um simples princípio, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse que talvez seja o versículo mais famoso da Bíblia, ele estabelece uma verdade inescapável, que o amor, ele tem um foco universal. O amor é o grande princípio normativo da ação cristã. Ou seja, tudo passa pelo amor, porque Deus é amor. E não há salvação sem o auxílio de Deus. Então, é necessário que nós tenhamos esse conceito, esse princípio de ética cristã, de amar a todos, porque Deus nos amou e porque Deus ama a todos. Então, essa é uma verdade que nós devemos sempre prestar atenção. Deus amou o mundo. Deus amou tudo. Então, no próprio João 3,16, ele não somente diz que Deus amou a humanidade. Deus amou tudo. Deus amou os animais, Deus amou a sua criação. É por isso que nós também devemos ter o cuidado de cuidar bem da criação de Deus. Então, o amor é o grande princípio normativo da ação cristã. E nós temos também a ideia de que Cristo, o amor, ele se funda não pelos méritos do objeto do amor, mas de sua própria natureza. O amor de Deus, ele não é especial porque as pessoas que ele ama são merecedoras desse amor, mas por conta da sua própria natureza, porque Deus é amor. Quando nós nos lembramos de 1 Coríntios capítulo 13, onde ele coloca que o amor é benigno, o amor não se ensoberbece, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Podemos sempre substituir cada uma dessas palavras, a palavra amor, por Deus. Deus é amor e o amor é Deus por conta disso. Porque o amor, ele está inerente à natureza divina. E é por isso que Deus nos fala que nós devemos amar a todos, porque Deus ama a todos. E nós devemos nos lembrar que, porque Cristo, nós, ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Romanos 5,6. E esse sempre é um versículo que nós devemos nos lembrar que Jesus nos amou, Deus nos amou, não quando estávamos bem, quando nós éramos salvos, quando nós procurávamos andar segundo a sua lei. Mas Deus nos amou quando nós estávamos no lamaçal do pecado. E isso é importante para que esse princípio de ética cristã, de amar a todos, ele esteja em nossas vidas. Porque nós amamos, nós devemos amar os outros, não pelos méritos de outras pessoas, mas porque faz parte da natureza daquela pessoa que foi regenerada. E nesse estudo nós vamos focar em Romanos 12, dos versículos 14 a 16, que ele traz
preciosas lições sobre o que significaria esse amar a todos. A primeira delas está em Romanos 12,14, que é abençoai os que vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44 diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, 43, 44. Jesus, ele faz uma releitura da lei, que diz, não matarás, e ele vai trazer para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo o Sermão do Monte, que esse não matarás não significava somente tirar a vida de uma pessoa, mas toda a dimensão do que seria esse não matarás. Inclusive, aquela ideia de olho por olho, dente por dente, ou seja, você tem que pagar o mal com o mal que a pessoa foi feita. Mas a Bíblia, ela subverte, Jesus subverte essa lógica e diz assim, olha, não recompense o mal com o mal, mas o mal com o bem. E isso era um escândalo para os judeus, porque eles entendiam, eles tinham essa compreensão da retribuição. Olha, se eu plantei o mal, eu tenho que ser retribuído com o mal. Era por isso que para o judeu, por exemplo, quando uma pessoa estava passando por dificuldades, quando uma morte na família acontecia, se alguém nascesse aleijão, era uma paga por algo que aquela pessoa tinha feito. Então, essa era a lógica de olho por olho, dente por dente. Ou seja, você pecou, você tem que sofrer pelo seu pecado. E Jesus, ele escandaliza os escribas, os fariseus, porque ele vai dizer, olha, vocês devem amar os seus inimigos. Vocês devem orar pelos que vos maltratam e vocês devem fazer o bem a quem vos odeia. Que coisa tão difícil. E ainda nos dias de hoje, e em todas essas épocas, eu creio que essa é uma das diretrizes mais difíceis que nós temos que enfrentar e que nós somos provados com respeito dela. Porque é da natureza humana retribuir o mal com o mal e o bem com o bem. Se alguém lhe trata bem, é muito mais fácil tratar essa pessoa bem de novo. Mas se alguém lhe trata mal, a tendência é você retribuir aquele mal. Mas a Bíblia e Jesus, ele não traz lições fáceis, ele traz exatamente o contrário. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que transforma a amargura em docilidade. É por isso que a Bíblia nos coloca que nós não devemos guardar dentro de nós qualquer raiz de amargura. Quando a pessoa tem a boca cheia de amargura, ela não se mostra uma pessoa regenerada, ela não consegue fazer o bem com aqueles que fazem mal, porque ela tem amargura dentro de si. E essa é uma das grandes cautelas que nós devemos ter, afastar de nós a raiz de amargura, porque quando a gente tem isso plantado dentro de nós, nós não conseguimos perdoar. E só o perdão verdadeiro é que vai permitir que eu abençoe aquele que me amaldiçoe, que eu trate bem aquele que me trata mal. É que vai permitir que eu retribua o mal com o bem. Então, não é fácil. Certamente não é fácil. Mas se fosse fácil, a vida cristã não teria desafios. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades e tudo mais na nossa vida, na convivência familiar, na convivência escolar, na convivência no trabalho, ou até na nossa vizinhança, e tem aquela pessoa que nos trata mal
E é tão difícil para nós buscarmos tratar essa pessoa bem, retribuir com o bem. Mas esse é o desafio desse princípio de ética cristã, de amar a todos. Porque assim, porque se nós amamos aqueles que nos amam e tratamos bem aqueles que nos tratam bem, Jesus diz, olha, até os publicanos fazem isso. Ou seja, se você agir dessa maneira, você não estará sendo melhor do que ninguém. E Jesus nos coloca que nós devemos buscar objetivos mais altos. Ou seja, se a vossa justiça não exceder em muito a de escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E a justiça dos escribas e fariseus era justamente essa: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, prosseguindo, nós temos outra grande lição: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é uma das grandes lições de empatia. Essa é uma palavra que está muito em moda, empatia para lá, empatia para cá, e ela é muito simples. Empatia, pelo conceito, é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja e aprendendo da maneira com que ele aprende. Ou seja, a empatia é essa capacidade de se colocar no lugar de outro. E nada mais verdadeiro do que alegrar com os que choram, com os que se alegram, e chorar com os que choram. Se a pessoa que está do meu lado, o meu próximo, está chorando, eu tenho que ter essa capacidade de sentir a dor da pessoa. Se a pessoa está feliz, eu tenho que me regozijar com a felicidade. O amor, ele é altruísta. Ou seja, que é a palavra justamente que é contrário ao egoísmo. Enquanto o egoísta só pensa em si mesmo, o altruísta, ele pensa nas outras pessoas. Tendo em vista que o amor, ele é altruísta, o egoísta, ele é incapaz de sentir empatia, pois só vê as suas necessidades. Então, Crisóstomo também adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E a gente pode pensar, por que é mais fácil você chorar com os que choram? Quando nós vemos alguém sofrendo, com alguém passando por uma dificuldade, a tendência natural do ser humano é ajudar essa pessoa. Faz parte das nossas características. É por isso que, por exemplo, quando você está assistindo aquele vídeo no Mundo Animal, National Geographic, que por exemplo, o leão está correndo atrás da zebrinha, a gente sempre tende a torcer pela zebrinha que está sendo perseguida. Porque é natural que a gente tenha empatia por aquele que nós vemos como nossos inferiores, como alguém que está passando por uma dificuldade. É essa tendência natural nos esportes. Quem nunca torceu pela zebra acontecer? Então a gente tende a torcer pelo time mais fraco do que pelo time que é mais forte, tem os melhores jogadores. Então é por isso que é tão mais fácil a gente se chorar com aqueles que choram. Mas se alegrar genuinamente com os que se alegram, às vezes é muito difícil. E nós vemos este exemplo aqui com o filho, com o irmão mais velho do filho pródigo. Quando ele viu todo mundo se alegrando e se regozijando com a chegada do irmão, e todos estavam felizes, especialmente o pai, porque aquele filho que ele dava como morto tinha voltado para ele, e aquele irmão mais velho, ele não conseguiu ter essa empatia, ele não conseguiu se alegrar com aqueles que estavam se alegrando, porque ele ficou com inveja daquela situação, ele achou que era merecedor daquela festa por ele sempre ter sido a pessoa certa, e por isso ele foi incapaz de sentir a alegria, de ver
a cada dia ele via a tristeza do pai pela ausência do filho e foi incapaz de sentir a alegria pelo retorno do filho pródigo. Então é por isso que às vezes é tão difícil você se alegrar com a vitória dos outros, porque você pensa, oxe, essa pessoa ela está tendo tanto mais sucesso do que eu, e por que eu não consigo? Por que aquele cristão que não é tão bom como eu, ele está tendo tantas bênçãos e eu que sou tão certinho não tenho? Então, nós devemos ser cuidadosos para termos esse sentimento altruísta, esse sentimento de empatia, de tanto se chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Você está verdadeiramente feliz quando você está naquele culto de ação de graças, ou quando o irmão está agradecendo uma resposta de oração. Você está feliz porque foi alcançada aquela vitória. E nós devemos ter a empatia para chorar com o choro do outro e nos alegrar com a alegria do outro. E nós vamos continuar agora com a outra característica que é tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Algumas versões da Bíblia trazem a seguinte tradução: sede unânimes entre vós. E isso a gente vai logo lembrar, quando eu estava lendo essa parte, a gente logo se lembra de Atos, do livro de Atos, que coloca lá sobre a igreja primitiva, a igreja lá em Jerusalém, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ou seja, tende um mesmo sentimento, seja unânimes entre vós. Ou seja, que eu sempre pense com o grupo. E hoje em dia, cada vez mais tem o conceito, a ideia de diversidade, que é uma ideia completamente diferente da ideia da Bíblia, que esse sentimento, cada um de nós continuamos com as nossas ideias, com a nossa personalidade, com os nossos sonhos, com as nossas opiniões. Mas a unidade da fé, ela faz com que essas diferenças elas sejam aparadas e nós estejamos juntos no mesmo objetivo. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo, todos nós estamos olhando para o mesmo alvo, para a mesma direção. E esta direção que todos nós devemos buscar. Assim como a harmonia entre as notas embeleza a música, a harmonia entre os irmãos embeleza a igreja. E quando a gente se lembra dessa igreja primitiva, que via dizendo assim que eles atraíam a simpatia do povo, porque a população de Jerusalém via que aquela comunidade era uma comunidade diferenciada. Eles tinham tudo em comum, repartiam as suas coisas, comiam pão juntos, oravam juntos, cultuavam juntos. Então, talvez pelas nossas circunstâncias modernas, especialmente nesse período de pandemia, que nós não temos a oportunidade de estar tão juntos quanto nós desejamos, mas é importante que, mesmo separados geograficamente, estejamos unidos em espírito, colaborando com os objetivos da igreja, colaborando com para a realização dos nossos sonhos. Temos diante de nós vários desafios, por exemplo, a construção do nosso prédio de multiministério. E é essencial que nós tenhamos esse mesmo sentimento de união, sejam unânimes, que nós possamos unir forças. Até porque, como a Bíblia nos diz que o cordão de 3 dobras ele é mais difícil de quebrar. Quando nós estamos unidos, nós estamos nos amparando, é muito mais difícil que nós caiamos, é muito mais difícil que a gente se abale com as dificuldades, porque nós estamos unidos com o mesmo objetivo.
Uma outra preocupação que a Bíblia ela nos coloca como um desdobramento desse amai a todos é condescendei com o que é humilde. Romanos 12:16. A palavra humildade vem de uns, que quer dizer terra, aquilo que fica no chão. Ou seja, a humildade ela nos ensina e nos lembra que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Ou seja, o chão ele é a parte mais baixa onde nós poderemos estar. E os humildes são aqueles que se lembram que são pó, que são terra, que não são nada. E é necessário que nós sejamos condescendentes com o que é humilde. Ou seja, até porque uma coisa, quando nós estamos na igreja, todos são iguais perante o nosso Deus. Gálatas 3, 28 e 29 vai dizer: nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, todos, porque todos vós sois um em Jesus, em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, na igreja todos, perante Deus, todos são iguais, até porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na igreja não deve haver distinção de quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tem curso superior, mestrado ou doutorado, ou aquele que é analfabeto. Porque Deus colocou a todos na mesma posição. E se nós pensamos, irmã Kátia, mas a sociedade de hoje ela é tão diferente daquela época, não é tanto, porque na sociedade havia escravidão, havia muito mais diferença entre ser homem e ser mulher. E havia diferenças entre as nacionalidades. Por exemplo, o cidadão romano ele tinha mais direitos comparados aos demais súditos do Império Romano. Então, havia diferenças entre as pessoas, da mesma forma que existem diferenças entre as pessoas. Pobreza, riqueza e tudo mais. E Jesus ele nos coloca que nós não devemos ter acepção de pessoas. Na Bíblia, esta é uma recomendação muito forte. E é por isso que Jesus, quando os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, Jesus ele é muito didático em suas explicações. Quando ele vê essa situação, ele pega a água e pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus apóstolos. Em um claro exemplo de humildade, porque naquela época era normalmente um escravo ou a mulher, que tinha uma situação, um status legal inferior do que o homem, que fazia essa tarefa. Então, quando Jesus ele fez isso para com os seus discípulos, ele se colocou em uma situação de inferioridade perante ele. E é por isso que é importante que nós devemos agir sem acepção de pessoas. Porque Jesus nos dá esse exemplo. Ele tinha um grupo de discípulos completamente diversificado, desde pescadores, pessoas iletradas, um médico, Lucas, publicano. Então, Jesus ele tinha grande diversidade em seu grupo de apóstolos. Ele não tinha acepção de pessoas. O que foi importante para ele na escolha dos seus discípulos foram pessoas que decidiram aceitar o desafio de serem pescadores de homens. E isso é o importante em Jesus Cristo. Ele não tinha acepção de pessoas, ele condescendia com o que é humilde. E continuando, nós vamos ver outra característica que é: não sejais sábios aos próprios olhos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É interessante como esse conceito de humildade ele está intrinsecamente ligado à ideia de não ser sábio
aos próprios olhos. E a gente se lembra logo da arrogância de se colocar aqui, como mostra a nossa ilustração, de se colocar numa situação de maior importância com relação às outras pessoas. É um grande risco para o cristão começar a se comparar e julgar-se melhor que os demais. Quando Jesus traz a oração do publicano e do fariseu, ele coloca o fariseu quando se põe a orar de pé e olhando e diz assim: te agradeço, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, não sou como esse publicano, eu faço jejum, eu dou esmolas, eu faço isso e faço aquilo. E aquele publicano, aquele fariseu, ele se autoelogiava de forma tão incisiva. Enquanto o publicano, ele nem tinha coragem de olhar para os céus. Ele olhava para baixo, todo humilde, dizendo: olha, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia a sua condição de humus, de terra, que ele estava no local mais baixo que se poderia estar. Ele não se achava melhor que os demais, como aquele fariseu. E a sabedoria que vem do alto, justamente, é aquela que busca as coisas do céu, busca fazer o bem, busca a humildade. A sabedoria verdadeira é aquela que reconhece que precisa de Deus. É aquela que reconhece que precisa aprender mais da Bíblia. E quando tantas vezes nós achamos que não há mais nada de novo que eu possa aprender a Bíblia. Então, é uma tentação que muitos de nós, especialmente aqueles que estão há muito tempo na igreja, elas podem cair. Ou seja, a partir do momento que ela acha que não precisa mais aprender nada. E isso é algo que é muito danoso, não só na vida dentro da igreja, mas na vida em geral. Nós devemos ser eternos aprendizes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o aprendizado cristão, ele é uma constante, ele não deve parar. Nós devemos procurar crescer, nós devemos procurar a sabedoria que vem do alto. A arrogância traz a queda espiritual, pois leva ao descuido. Então, quando você começa a se achar superior, quando você começa a se achar que não precisa aprender nada, você passa a ser uma pessoa descuidada, relaxada. E isso vai levar ao descuido, que leva à queda. E aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. É importante que nós tenhamos cuidado para que não caiamos, para que nós fiquemos firmes. Nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Além disso, nós devemos pensar: o que eu posso fazer para demonstrar esse amor para com todos? E quando nós terminamos essa lição e nós refletimos em cada um dos pontos que nós estamos lendo, a Bíblia nos coloca: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós devemos entender que não há como nós fugirmos de Deus. E nós devemos sempre agir como se Deus estivesse perto de nós. Muitas vezes nós fingimos para nós mesmos que Deus não está nos olhando. E cada um dessas características que nós vemos, de alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, de nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos, e tudo isso mais, pode ser resumida nessa frase: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Quando nós agimos dessa maneira, o Espírito Santo, nós demonstramos as características, o fruto do Espírito Santo, e o primeiro delas é o amor. Quando eu sou uma pessoa
moderada, eu demonstro o meu amor para com as outras pessoas, eu me alegro com os que se alegram, eu não sou sábio, eu busco as coisas que, que estão do alto. Então, nós devemos lembrar sempre que nós devemos fazer as coisas não porque isso é agradável, mas porque isso também agrada ao Senhor. O Senhor, Ele está perto de nós e está feliz quando vê que nós estamos seguindo a sua vontade. E é por isso que é muito importante que a gente possa viver a cada dia de modo que agrade ao Senhor, de modo que a minha moderação seja conhecida de todos os homens, de todas as pessoas. Porque quando a gente se lembra, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós amamos as pessoas e todos veem isso, o nome de Jesus, ele é conhecido e nós agimos de forma a obedecer ao primeiro princípio de ética cristã, que é o princípio do amor. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma semana na sua presença. Até a próxima, irmãos.